Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje é o comentário do capítulo 8, que é intitulado No Plano dos Sonhos. Lembrando que antes da intervenção, né, do socorro que houve àquele senhor que estava quase desencarnando, no capítulo anterior, então há 2 capítulos atrás, o Alexandre tinha convidado o André para acompanhar uma palestra, uma espécie de palestra instrutiva que ele faria tanto para desencarnados quanto, e principalmente dirigida, a encarnados enquanto estavam no desdobramento pelo sono. E aí, eles estavam, então, se encaminhando para esse lugar, uma vez terminado o atendimento àquele senhor, e ele até esclarece, comentando um pouco sobre essa atividade, falando que o tema seria mediunidade e psiquismo, sem detalhamento, sem minúcias particulares, tratando de assuntos de interesse de alguns em específico, era bem genérico para aqueles que estavam assistindo, e o irmão Francisco, que ainda estava junto com eles, aquele responsável pelo grupo que ajudou no socorro, pediu para também levar alguns dos alunos dele, algumas pessoas do grupo para aprendizado, e o Alexandre autorizou. E ele destaca que o número de estudantes terrestres que eles tinham nesse grupo, estudantes terrestres que também recebiam essas instruções durante a noite, era uma quantidade considerável, porém ainda faltavam algumas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Obviamente, todos nós aqui, por mais que a gente esteja estudando, se esforçando, né, para aplicar o evangelho no nosso dia a dia, em trabalhos que de repente a gente conduza, a gente sempre tem alguma coisa a aprender, e aí essas instruções noturnas, que a gente vai ver um exemplo aqui do que o Alexandre vai fazer, mas essas instruções noturnas, elas são até comuns, o tanto de aprendizado que a gente pode adquirir durante a nossa noite, durante o nosso sono físico, é imensa, são diversas oportunidades de aprendizado, porém nem sempre a gente aproveita. Aí ele diz, em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então ele vai aproveitar o momento de sono para passar mais esclarecimentos, como se fosse uma escola noturna. Bom, e uma curiosidade do André, que é uma curiosidade muito comum entre nós, que já sabemos que essas intervenções podem ocorrer durante a noite, é se quando eles acordam, os encarnados acordam, se eles se lembram daqueles serviços partilhados, dos estudos que eles participaram, das coisas que foram faladas. E aí o Alexandre destaca, e é o que eu acho mais interessante, ele destaca que cada um absorve de uma forma diferente. Ele diz, mais tarde você vai entender, o André, falando para o André, como é reduzida a capacidade sensorial aqui enquanto nós estamos encarnados. Aí ele fala, o homem eterno, pensando no espírito, guarda a lembrança completa e conserva todos os ensinamentos. Só que o quanto ele vai intensificar e valorizar vai depender do próprio estágio evolutivo. O homem físico, entretanto, ou seja, nós enquanto estamos encarnados, como nós temos limitações, o cérebro de carne não permite que a gente registre tudo. E aí ele fala, com esse potencial reduzido do cérebro, vai depender muito da iluminação do detentor, ou seja, da evolução espiritual daquele encarnado, para saber o quanto ele vai fixar essas bênçãos divinas no que diz respeito às lembranças detalhadas. Só que, apesar de ser diferente, de alma para alma, essa aquisição, ele fala que de qualquer forma, alguma coisa fica. O benefício é colhido, mesmo que a gente não consiga se lembrar de onde exatamente isso veio, de qual experiência a gente partilhou enquanto estava dormindo. Aí ele fala, as aulas, do jeito que você vai observar essa noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Eles vão ser bem certeiros e objetivos no que eles querem passar, como se fosse um curso mesmo de especialização. E aí os aprendizes, quando acordam, experimentam alívio, repouso e esperança. Mesmo que eles não possam reviver os pormenores, eles vão guardar a essência dos ensinamentos e vão se sentir inexplicavelmente revigorados e vão ficar mais animados para a volta à luta que a gente tem aqui no nosso cotidiano. Ele também fala assim: seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia.
Com certeza, todos nós já passamos pela experiência em determinadas noites que a gente descansa tão bem, que a gente se sente revigorado. Às vezes a gente tem uma espécie de sonho que a gente se lembra de forma parcial, ou tem algumas reminiscências e que nos traz uma paz e uma alegria muito grande para começar o dia. Essa é uma dica para a gente de que podemos ter vivenciado alguma experiência desse tipo, minimamente alguma experiência benéfica, algum encontro salutar, né, algum encontro produtivo durante a nossa noite. Por outro lado, certamente também todos aí que estão me ouvindo, eu muitas vezes, nós já vivenciamos noites em que a gente acorda um caco, que parece que a gente correu uma maratona, que parece que a gente brigou com alguém, a gente acorda exausto de energia acabada. Nesses casos, tenham a certeza, não fomos para lugares muito produtivos. Obviamente, a gente pode nem ter saído ali do lado do corpo, a gente pode ter vivenciado experiências anteriores que estão gravadas na nossa lembrança, né, no nosso perispírito, de experiências anteriores que nos trouxeram dor. Isso pode acontecer. Como vamos acompanhar um exemplo aqui? A gente pode vivenciar experiências que têm a ver com uma indução produzida por espíritos desencarnados também, mas no geral, sabemos que não foi uma noite produtiva quando a gente acorda desse jeito, quando a gente acorda exausto. Mas para frente, vai ser até destacado aqui uma coisa que eu já adianto, porque é importante, quanto é interessante que a gente se prepare para o momento do sono. Então, se a gente pode fazer uma opção entre uma atividade qualquer que nos distraia, por exemplo, televisão, ou então uma leitura edificante seguida de uma prece, isso faz com que a nossa preparação do sono seja muito mais adequada e que a gente entre na sintonia de ir para lugares bons. E o foco desse capítulo é 2 casos de pessoas que não sintonizaram-se devidamente para ir assistir essa palestra. Bom, o André só faz um pequeno comentário de que é muito triste que nem todos do grupo possam participar desse momento. Aí o Alexandre, é verdade, seria muito produtivo, né, se todo mundo pudesse vir, mas a gente não pode violentar ninguém. Se eles mesmos não se aproveitam desse benefício, desse próprio direito divino que eles têm de vir participar, não tem jeito de eles serem obrigados a fazer isso. E aí eles chegaram no local, um vasto edifício, e o André até comenta, interessante, né? Isso não se realizar na própria sede do agrupamento onde se processam os serviços que estão a cargo do Alexandre. E eu imagino, eu interpreto que aqui eles estejam falando da sede espiritual que o Alexandre coordena, por causa do comentário na sequência, que o Alexandre vai explicar. Se esses trabalhos fossem especialmente direcionados às entidades já libertas do corpo, ou seja, se fosse para uma atividade só para desencarnados, sem problemas a gente poderia fazer lá. Mas, nesse caso, a gente está atendendo a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições bem especiais, e a gente também precisa se aproveitar dos recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente encarnados. Então, eles escolhem um local para fazer isso, que é uma instituição espírita. Ele fala que uma instituição espiritista, um outro nome para espírita, que trabalha com necessitados, com sofredores. E aí, nesse caso, o ambiente é preparado para que o trabalho se desenvolva com maior eficiência e possa cumprir o objetivo que eles têm ao instruir os irmãos. E aí o André complementa, nossa, como é interessante, né? O fato de a gente ainda necessitar desses ambientes domésticos para essas instruções aos companheiros encarnados. E para isso o Alexandre relembra o próprio Jesus, o quanto ele se utilizou de seios familiares para ministrar os ensinamentos. Ele cita vários exemplos aqui no capítulo, por isso, repito, é sempre importante que todos leiam todos os detalhes, o capítulo é muito rico, e a gente faz aqui um pequeno e breve comentário. E aí ele complementa falando, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo vão ser transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra, para a igreja, né, para o local de espiritualidade, não ser só um local de pregação, mas onde a criança encontre sustentação e esclarecimento, onde o jovem tenha a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, onde o doente encontre o remédio salutar
e o ignorante encontra a luz, o velho encontra o amparo e a esperança. Muito bonito, né? Eu acho que a gente já tem muitas instituições aqui entre os encarnados que também se predispõem a ir além da própria tarefa de pregação. E a gente vê pela profecia, né, do Alexandre, que em breve esse número vai aumentar até que todos os locais de ensinamento religioso estejam vinculados a tudo que a gente precisa exercer efetivamente de atividade aqui na carne. Bom, aí, chegando nesse edifício, entrando, o Alexandre conversou com alguns para ver como é que estava a situação, faltavam 5 minutos para as 2 da madrugada, e é avisado para ele que 2 companheiros encarnados ainda não tinham chegado. Lembrando, encarnados desprendidos pelo sono, que eram o Vieira e o Marcondes. Aí o Alexandre falou, ó, a gente precisa iniciar os trabalhos com uma certa urgência, porque a gente precisa terminar antes das 4 da manhã. E, assim, muito interessado, né? Bem atencioso à situação, ele fala: quem sabe eles não foram vítimas de algum acidente? Aí ele pede para o cara que estava falando com ele, que era o Sertório, falou: enquanto eu cuido de algumas coisas aqui preparativas para esse momento de instrução, vai lá e observa o que aconteceu. E aí, caso eles estejam, por exemplo, sob influência de entidades criminosas, o Alexandre deixa bem claro que deixe eles lá, que não é hora de resolver isso. Depois de terminados os trabalhos, ele poderia ter os recursos necessários para cuidar da situação. Como o André brilhou o olhinho, ouvindo isso, o Alexandre falou: André, se você quiser ir acompanhar, pode ir, o Sertório vai ficar feliz de ter a sua companhia. Nossa, deu até um abraço no Alexandre, de tão feliz que ele ficou com essa permissão de acompanhar esse trabalho. No caminho, o Sertório comenta com ele: André, quando encarnados na crosta, a gente não tem bastante consciência de todos os serviços que são realizados durante o sono físico. Só que esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certamente efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Então, mesmo que a gente esteja encarnado, aí, por exemplo, a gente acompanhou lá o pessoal que vai tentando, né, um desenvolvimento mediúnico, que vai fazer as atividades visando melhoramento dos dons psíquicos, e a gente não tem noção do quanto isso também poderia ser trabalhado durante a noite, se a gente se preparasse para esse momento e aproveitasse todas as oportunidades que a gente tem nesses momentos de sono. Aí ele fala, complementando: infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se das defesas próprias e certos impulsos que ficam represados durante a vigília, ou seja, durante o nosso tempo acordado, a gente retém muitos dos nossos instintos inferiores para, na hora de dormir, extravasar em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Aí o André estranha, mas isso acontece também com os aprendizes desses cursos avançados aí de espiritualismo? Eles poderiam ser vítimas desses enganos, mesmo sendo alunos de um instrutor como o Alexandre? Aí o cara, como não? Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento no mundo. Porém, os escolhidos são sempre poucos, e aqui ele deixa claro que quando se fala em escolhidos, a gente sabe disso do Evangelho, a gente não está falando de alguém privilegiado, pegado ali por Deus, pela mão, e falar, você é o escolhido. Não, escolhidos são todos aqueles que abrem de verdade o coração para o Evangelho, não só na teoria, como também na prática. Bom, aí vamos aos 2 casos que são o ponto-chave do capítulo. Primeiro, eles chegam na residência do Vieira e, dentro de um quarto confortável, eles veem um idoso deitado, o perispírito praticamente unido à forma física, e do lado do senhor que estava dormindo, uma entidade trajando vestes absolutamente negras. Notei, diz o André, que o companheiro adormecido parecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Aí o Sertório explica para ele: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. Pesadelo cruel.
e se aproxima da entidade que estava conduzindo aquele pesadelo e fala: ah, você é amigo do parente, você é parente é, do companheiro que está dormindo? E ele fala: não, não, somos conhecidos velhos. Hoje à noite, Vieira, que é o cara que estava dormindo, me chamou com suas reiteradas lembranças e me acusou de faltas que eu não cometi conversando levianamente com a família. Não gostei. Não bastará o que eu tenho sofrido depois da morte? Eu ainda preciso ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Vieira sempre foi pessoa da minha confiança. Em razão da surpresa, vim aqui esperar ele dormir para prestar os esclarecimentos necessários. Só que, desde o momento que eu me pus a explicar a situação do passado, informando o quanto aos verdadeiros motivos das iniciativas que eu tive enquanto eu estava vivo, né, enquanto eu estava no corpo, para que ele não fique mais me caluniando, Vieira fez esse rosto de pavor que vocês estão vendo e parece que não deseja ouvir as minhas verdadeiras verdades. E ainda complementa: o senhor não admite que a gente precise mesmo esclarecer para que não fique falando mal da gente? Você acha que a gente deve ouvir impassível os remoques da leviandade? Já não basta o que eu passei? Se Vieira sentiu-se no direito de me acusar, desconhecendo certas particularidades dos problemas que eu vivenciei na minha vida privada, não é justo que eu esclareça ele até o final? Não sabe ele, sabendo que ele era um espírita, né? Não sabe ele que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, falando longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo atendimento? Olha que legal. Um cara conhecido enquanto encarnado, desencarnou, não está em boas condições, passou lá pelas suas situações que não serão detalhadas aqui. Enquanto desencarnado, já acompanhou esse Vieira, que é esse aprendiz aí do Evangelho, que devia estar lá na preleção, mas está preso no pesadelo, ouviu ele falando, né, longas exortações evangélicas e tal, e em determinado dia, comentando com a família, foi falar mal do morto, falando com a família em forma de calúnia. Opa, o morto ouviu e veio ali prestar satisfação. Então, aquilo que ele estava falando, induzindo o cara a ter o que a gente está aqui chamando de pesadelo, mas que, na verdade, são imagens mostradas para ele daquilo que realmente aconteceu e que está causando pavor no cara, e ele está ali, eu me sinto no direito de vir aqui esclarecer. Aí o Sertório, bem de forma sutil, intervindo, falou assim: ah, talvez você esteja com razão. Entretanto, creio que você deva desculpar seu amigo. Como é que a gente vai exigir dos outros uma conduta rigorosa, correta, que a gente ainda não consegue ter? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. Mas ele só falou isso e falou para o André: o Vieira não vai dar para ele comparecer à reunião, e a única coisa que a gente pode fazer por ele é acordar. Não tem jeito de a gente interceder nesse momento, pelo que ele está sentindo. E aí, deu uma sacudida no adormecido, gritou o nome dele energicamente e ele acordou. Quando ele acordou, ele falou assim: graças a Deus, que pesadelo terrível. Nossa, será que eu estava lutando contra o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. E quando eles estavam saindo, o André observou que ele estava pensando: nossa, o que será que eu comi na janta? Querendo jogar a culpa no estômago, na má digestão, daquela sensação que ele tinha tido. E, na verdade, estava sendo uma experiência espiritual. Ok. Fizeram o que puderam por ele, acordaram, mas o Vieira não poderia comparecer à reunião. Chegaram na casa do outro que não tinha comparecido e eles visualizam um ambiente não muito legal. O André destaca assim: o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava sob bonita aparência em umas colchas rendadas. Não estava com uma impressão de pavor. Na verdade, ele estava bem relaxado, como se tivesse usado droga, algo do tipo. Ele fala a característica dos viciados do ópio. E ao seu lado, 3 entidades femininas de uma expressão bem inferior. Quando o Marcondes viu o Sertório chegando,
se surpreendeu de uma forma que não dava para disfarçar, levantou envergonhado, tentou ensaiar algumas explicações e falou: "Meu amigo, eu já sei que você vem me procurar", tipo, lembrou, né, que tinha lá atividade noturna, "eu não sei esclarecer o que está acontecendo", mergulhou a cabeça nas mãos, morto de vergonha. O André reparou que as entidades que estavam ali com ele eram da pior espécie que ele já tinha visto, e as entidades, o André percebeu que elas estavam irritadas com o fato do companheiro ter ficado com vergonha daquele momento, porque ele ficou triste e humilhado de verdade. Fizeram uma algazarra enorme e chegaram mais perto para intervir e fazer bagunça. Falou assim: impossível que vocês levem o Marcondes, vim de muito longe e não vou perder meu tempo, não. Aí outra falou: ele mesmo nos chamou para a noite de hoje e não vai se afastar. O Sertório, ouvindo aquilo tudo, com toda a serenidade, o André destaca o quanto ele estava evidenciando uma íntima compaixão, sem julgamento, entendendo os tropeços que a gente ainda tem quanto encarnados. Enfim, aí uma terceira entidade ainda falou: os senhores não passam de intrusos, Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de vocês. Tipo, por isso que ele está aí sem graça. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. Também, a outra ainda falou, também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará, querendo dizer assim, vocês estão querendo levar ele para um curso instrutivo aí, mas a gente também tem o nosso curso em outro assunto. E, contrariamente aos impulsos do André, porque o André ficou extremamente incomodado com a situação, o Sertório não demonstrava a mínima atenção porque essas entidades estavam falando. Meio que entrava por um ouvido e saía pelo outro. As palavras e expressões daquelas criaturas, porém, irritavam profundamente o André, enquanto o Sertório permanecia extremamente bondoso e ignorava os insultos. Como o André demonstrou incômodo, o Sertório falou: André, contenha-se. Atenção a essa frase. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. E sem espírito nenhum de censura falou: e aí, Marcondes, eu vou falar o que sobre você essa noite? Tipo, bem, eu imagino que tenha sido bem com esse tom aqui, bem tranquilo. E ele, lacrimoso e humilhado, falou: ó, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. E o Sertório disse: sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você vai compreender que somos seus amigos leais e que te desejamos todo bem. E, dito isso, o Sertório falou para o André: voltemos imediatamente. E o André, surpreso, tipo, por ele não fazer nada: você não vai nem acordar ele? Ele falou: não, aqui a gente não pode agir do mesmo modo. Marcondes precisa se demorar nessa situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura e fortifique a repugnância pelo mal. E aí isso ia ficar mais intenso na mente dele como um sentimento de arrependimento do que se acordasse ali na hora. Ele explica que não tinha mais nada a fazer, eles precisavam voltar para o dever deles e depois que terminasse as instruções da noite, ele poderia voltar para fazer verificar o que poderia ser feito tanto pelo Marcondes quanto pelo Vieira de lá. E complementa: as preleções do Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne. Essas instruções também são valiosas para nós outros, para ele mesmo, Sertório, que precisam enriquecer as possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados, até para que ele aprendesse como socorrer de uma forma melhor nesses casos que a gente acabou de acompanhar. E apesar de o André continuar dizendo que tinha se sensibilizado muito com a situação dos dois, ele complementa. O Sertório complementa para o André: ok, conserve seu sentimento que é sagrado, mas não se arrisque no sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Porém, não se esqueça de que eles mesmos algemaram o coração nesses cárceres e, portanto, é natural que eles adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Eles mesmos não receberem o benefício de participarem dessa instrução e acordarem com sensações ruins de não terem tido uma noite boa. Afinal, foi responsabilidade deles terem escolhido esse tipo de noite para vivenciarem. No próximo capítulo, então, a gente vai acompanhar, aí sim, a preleção
feita pelo Alexandre, direcionada tanto aos desencarnados que estavam em aprendizado, quanto e principalmente pelos encarnados desprendidos do sono que puderam comparecer, com a ausência do Vieira e o Marcondes. Nos encontramos então na próxima semana. Até lá!